Você não vai acreditar no que aconteceu na tarde daquela segunda-feira. Tudo parecia tão comum. Eu arrumando a sala, os raios de sol atravessando a janela, o aroma do café que eu havia acabado de preparar. Até que, de repente, ouvi passos, rápidos vindo do corredor e antes mesmo de entender o que se passava, senti um tapa gelado no rosto. Minha própria filha, com lágrimas escorrendo pelo rosto e o olhar tomado pela raiva, tinha acabado de me agredir. Naquele instante, meu mundo virou de cabeça para baixo. Antes de continuar, já deixa seu like, se você valoriza histórias reais, de superação, e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe dessa jornada de dor, perdão e reconciliação. Eu sou Dona Helena, mãe dedicada, sempre empenhada em oferecer amor, segurança e honestidade à minha família. Cresci acreditando que o diálogo era a base de tudo, que nenhum desentendimento merecia virar um muro entre nós. Por isso, jamais imaginei que um mal-entendido pudesse culminar em um momento tão violento e, pior ainda, por causa de algo que nem sequer pertencia à minha filha. Tudo começou algumas semanas antes, quando recebemos a notícia de uma pequena herança deixada por minha tia-avó. Era pouco, algo simbólico, destinado a manter viva a memória de quem sempre foi nossa maior incentivadora. Em meio ao luto e às lembranças, comecei a mencionar, quase de passagem, como seria justo distribuir aquele valor entre os filhos, preservando o legado de todos. Mas em vez de um gesto de união, aquelas palavras plantaram uma semente de desconfiança no coração de quem menos esperava. Minha filha mais velha, enquanto eu contava detalhes sobre imóveis antigos e joias que seriam vendidas para custear reformas na casa de veraneio da família, ela escutava em silêncio. Parecia interessada, mas havia algo em seu olhar que eu não compreendia totalmente. Não dei muita atenção na hora. Pensei que fosse apenas curiosidade. A vida cotidiana, com suas 1000 tarefas, me impediu de perceber o quanto aquela conversa reverberava em sua cabeça, criando um turbilhão de dúvidas e ressentimentos. Naquele dia fatídico, eu estava sentada à mesa da sala, revisando documentos e planejando as próximas despesas. Ela entrou com o rosto fechado, segurando um envelope na mão. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, veio o primeiro soco. Meu corpo estremeceu, e o choque foi maior do que a dor física. Aquilo não era só uma agressão. Era a manifestação de um medo e uma angústia profundos que eu desconhecia. Congelei por um segundo, incapaz de reagir. Ver minha filha daquele jeito, consumida pela raiva, me dilacerou por dentro. Como mãe, sinto que meu dever é proteger, acolher, entender. Mas naquele momento, me vi desarmada diante de uma situação que ultrapassava qualquer lógica de parentesco e confiança. Enquanto ela berrou palavras duras, acusando-me de tirar dela o que era seu por direito, senti um misto de incredulidade e culpa me dominar. Por que minha filha reagiu com tanta violência? O que eu deixei passar para chegar a esse ponto? Essas perguntas giravam na minha mente enquanto ela corria para o quarto, deixando para trás o eco de suas palavras e o estampido de um coração partido. Foi ali, naquele instante de silêncio ensurdecedor, que percebi. Eu estava prestes a descobrir a verdadeira dimensão de um erro que, ironicamente, nem sequer era meu. Este vídeo é o relato de cada detalhe daquele dia. A origem da herança, os desdobramentos que ninguém viu, a tensão que cresceu sorrateira e, finalmente, a revelação chocante de que aquilo tudo não passava de um engano. Acompanhe comigo essa jornada de dor, perdão e, quem sabe, reconciliação. Prepare-se para entender como algo tão simples pode se transformar em uma tempestade familiar e o que podemos aprender quando o amor e a razão parecem estar em conflito aberto. Eu sou Dona Helena, mãe dedicada, sempre empenhada em oferecer amor, segurança e honestidade à minha família. Cresci acreditando que o diálogo era a base de tudo, que nenhum desentendimento merecia virar um muro entre nós. Por isso, jamais imaginei que um mal-entendido pudesse culminar em um momento tão violento e, pior ainda,
por causa de algo que nem sequer pertencia à minha filha. Naquela tarde de segunda-feira, tudo parecia tão comum. Eu arrumando a sala, os raios de sol atravessando a janela, o aroma do café que eu havia acabado de preparar. Até que, de repente, ouvi passos rápidos vindo do corredor e, antes mesmo de entender o que se passava, senti um tapa gelado no rosto. Minha própria filha, Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto e o olhar tomado pela raiva, tinha acabado de me agredir. Naquele instante, meu mundo, Dona Helena, virou de cabeça para baixo. Eu me chamo Dona Helena, sou mãe da Sofia, de 18 anos, e sempre me orgulhei da relação próxima que construí com ela desde o seu nascimento. Lembro como se fosse ontem o dia em que a segurei nos meus braços pela primeira vez. A sensação de um amor tão intenso que parecia preencher cada centímetro do meu coração. Aquela bebê frágil cresceu e se tornou uma jovem cheia de sonhos, de opinião própria, apaixonada por literatura e música. Sempre tive o cuidado de ouvir cada confidência, de ler entre linhas quando ela se trancava no quarto e de estimulá-la a compartilhar suas ideias e frustrações. No nosso lar, o diálogo era sagrado. Conversávamos sobre escola, sobre amizades, planos para o futuro e até mesmo sobre as pequenas injustiças do dia a dia. Quando surgiu o tema da herança da minha tia-avó, achei natural incluí-la na conversa, pois sempre valorizei a capacidade de Sofia de participar das decisões familiares. Para mim, ela era mais do que minha filha. Era minha amiga, minha confidente em risos e em preocupações, alguém em quem podia confiar plenamente. Por isso, quando me perguntam quem sou no contexto deste vídeo, respondo com o peito apertado de emoção. Sou Dona Helena, uma mãe que acreditava ter plantado sementes de confiança e respeito mútuo, sem imaginar que, em algum momento, uma simples menção a bens materiais pudesse abalar tão profundamente o laço que nos unia. Hoje, ao recontar essa história, entendo que, mesmo em famílias unidas pelo amor, basta uma faísca de insegurança para acender fogueiras de ressentimento. Algumas semanas antes do choque daquele tapa, eu recebi um telefonema que trouxe de volta lembranças doces e dolorosas. A tia-avó Amélia, aquela que me acolheu quando perdi minha mãe ainda menina, havia falecido. Lembro-me de correr para o antigo sobrado dos meus avós, onde cada móvel rangia histórias nossas, as tardes de costura ao lado dela, as canções que aprendemos juntas e seu riso fácil, que preenchia o ar com conforto. Quando me chamaram para ler o testamento, meu coração se encheu de saudade. Eu sabia que ela guardara algo especial para a família, não apenas bens materiais, mas memórias vivas do nosso legado. O testamento era simples, um conjunto de joias antigas, colares de pérolas, brincos de ouro trabalhado à mão e algumas cadernetas de poupança de valor modesto. Amélia sempre dizia que aquilo não era riqueza, mas pedacinhos de nós, capazes de unir gerações. Ao folhear as folhas, imaginei dividir tudo igualmente entre meus 3 filhos, que cada um carregasse um pedacinho da herança afetiva que ela deixara. Pensei também em usar parte do valor para restaurar o casarão de veraneio, transformando-o num ponto de encontro para toda a família, reforçando nossos laços. Com o testamento em mãos, passei dias refletindo sobre a melhor forma de comunicar aquilo aos meus filhos. Queria respeito e gratidão, não discussões. Por isso, chamei Sofia, minha filha mais velha, e seus irmãos para uma conversa em família. Aquela tarde, senti no ar uma mistura de reverência e expectativa. As paredes silenciosas do sobrado pareciam lamentar a perda de Amélia, mas eu acreditei que sua lembrança nos uniria. Foi ali, porém, que a semente da discórdia encontrou terreno fértil no coração da minha filha, sem que eu percebesse. Eu, Dona Helena, falava sobre o valor sentimental das joias, enfatizando que cada peça deveria lembrar não só da tia-avó, mas do cuidado uns com os outros. Expliquei também que as cadernetas garantiriam cobrir pequenas despesas da casa antiga, mantendo viva a memória afetiva do nosso refúgio de infância. Vendo Sofia calada, fui confortada pela ideia de que ela compreenderia o peso daquele gesto de amor. Mal sabia eu que, por trás do silêncio,
crescia uma dúvida amarga. E se aquilo não fosse apenas uma herança de lembranças, mas uma fonte de injustiça? A janela se fechava para mim naquele instante, e eu não percebia que já me preparava para a tempestade que estava por vir. Durante os dias que se seguiram à leitura do testamento, meu coração, apesar de saudoso, sentia-se tranquilo. Eu, Dona Helena, imaginava que aquele momento de partilha se transformaria em um tributo à memória da tia-avó Amélia, um instante de celebração por tudo o que ela representara em nossas vidas. Na minha mente, via meus 3 filhos reunidos ao redor da velha mesa de madeira do sobrado, sorrindo ao lembrar das histórias que ela contava sobre suas viagens, seus conselhos amorosos e suas receitas secretas de família. Planejavam um encontro, simples, no final de semana, com café forte e pão fresco, do jeitinho que Amélia adorava, e uma breve cerimônia improvisada para abrir o envelope do valor e dividir as joias com emoção, cada um escolhendo a peça que mais tocasse seu coração. Eu acreditava que Sofia, sempre tão sensível, escolheria as pérolas para lembrar do dia em que Amélia lhe ensinou a tricotar, e que meu filho do meio ficaria com aqueles brincos de ouro que ela usava nas festas de família, e meu caçula guardaria o valor em caderneta, imaginando aventuras futuras. Na minha visão antecipada, ninguém duvidaria do afeto que permeava nosso lar. Eu contava com olhares de cumplicidade, abraços e talvez algumas lágrimas de saudade, mas nada além disso. Pensava em palavras de gratidão, em risadas ao relembrar as travessuras de infância, em histórias que uniriam ainda mais nossos laços. Acreditei que, ao estender o envelope e dizer "é para vocês", com amor da tia-avó, nossos corações bateriam no mesmo compasso de ternura e respeito. Porém, por trás desse cenário idílico, havia uma inquietação silenciosa no olhar de Sofia que eu não decifrei. Naquele instante, enquanto organizava as xícaras e ajeitava as joias sobre a toalha bordada, meu único receio era que o peso da perda confundisse emoções e atrasasse a cerimônia. Jamais imaginei que um mal-entendido pudesse causar algo muito mais drástico do que um eventual choro de emoção ou uma saudade compartilhada. Aquele dia parecia pintado com as cores suaves da reconciliação, mas sem que eu soubesse, estava prestes a se tornar o estopim de uma tempestade que abalaria os alicerces de nossa convivência. Nos dias que antecederam o encontro no sobrado, notei mudanças sutis no comportamento de Sofia que, à época, atribuía ao enlutado sensível de uma jovem diante da perda de alguém tão querido. Primeiro foi o silêncio prolongado. Ao invés do habitual "bom dia, mãe" animado, ela cruzava a porta do quarto sem sequer olhar nos meus olhos. Em seguida, passaram a pipocar mensagens no meu celular com frases curtas e secas. "Tudo bem? Preciso conversar." Sempre sem um convite claro para o diálogo, como se quisesse medir as minhas reações antes de se abrir por completo. Na manhã anterior à divisão da herança, percebi algo ainda mais inquietante. Ao encaminhar as joias para a cômoda do quarto de hóspedes, onde planejava deixá-las até a hora certa, ela observava cada movimento, o olhar fixo e o lábio inferior trêmulo, como se calculasse algum golpe em silêncio. Além disso, quando comentava despreocupadamente sobre detalhes do testamento com os irmãos, Sofia se mantinha afastada, com o corpo meio virado para a janela, como se não quisesse ser flagrada pensando em outra coisa. Os pequenos desentendimentos também começaram a surgir. Uma pergunta aparentemente inocente do meu filho caçula sobre quem ficaria com as pérolas gerou um suspiro de irritação da parte de Sofia, seguida por um "não sei por que esse assunto me incomoda tanto." Pensei ser apenas a tensão natural de um momento delicado, um misto de saudade e expectativa, mas aquilo soou como um alerta tardio. Na véspera, durante o jantar, ela quase não tocou na comida, quando insisti para que comesse algo leve, lembrando-lhe do quão forte era seu estômago para o café da manhã.
Ela me rebateu com um olhar cortante e uma resposta seca. Só quero saber de uma coisa. Quando vão falar de uma vez por todas sobre essa tal herança? Aquele tom acusatório, inesperado e amargo, foi a primeira faísca visível antes do incêndio. Em meu íntimo, senti um frio na espinha, mas tentei ignorar, repetindo para mim mesma que no dia seguinte tudo se resolveria com amor e diálogo, sem imaginar o quão enganada eu estaria. Era uma manhã ainda tranquila de domingo quando tudo desabou. O sol, antes companheiro silencioso, entrou pelas frestas da janela, trazendo uma falsa sensação de normalidade. Eu, Dona Helena, havia deixado as joias e os envelopes com os valores cuidadosamente alinhados sobre a mesa da sala de estar, prontos para a cerimônia improvisada em que se selaria em união o legado de Amélia. O aroma de café fresco misturava-se ao perfume suave das flores no vaso, parecia o prelúdio perfeito para um reencontro emocional. Mas Sofia, vestida com aquela blusa azul que tanto lembrava as noites em que ela e a tia-avó cantavam juntas, entrou na sala de forma abrupta. Seu rosto, antes pálido pelo luto contido, agora estava tingido de uma raiva gelada. Antes que eu pudesse me levantar e chamá-la pelo nome, ela avançou em meu rumo com passos firmes, quase mecânicos, segurando o envelope que eu lhe havia entregado no dia anterior para guardar. O barulho seco do objeto contra a madeira ecoou em meus ouvidos como um aviso tardio. "Não adianta fingir que é tudo brincadeira, mãe!" gritou ela, a voz trêmula pela emoção descontrolada. O coração bateu acelerado, o café descendo pela garganta numa ardência que antecipou a dor física. Senti quando a mão dela se ergueu, e o tapa forte e inesperado estalou contra minha bochecha esquerda. O choque foi duplo, o susto de sentir o impacto e o abalo de ver a filha mais velha, meu orgulho e meu amor naquele estado de fúria. Caí, numa cadeira com um soluço, as xícaras tilintando na mesa, e o envelope voou pelo ar, abrindo-se e derramando seu conteúdo. Não apenas o dinheiro, mas também toda a fragilidade de um relacionamento prestes a se despedaçar. Minha visão ficou turva por um instante. Enquanto tentava recompor o queixo e conter as lágrimas, Sofia continuou. "Você prometeu dividir por igual, mas nunca foi isso. Eu sabia que você ia me roubar." As palavras cortaram-me como lâminas. Cada sílaba carregava acusações, pesadas, envenenadas pela desconfiança. Por um segundo, pensei estar vivendo um pesadelo do qual acordaria a qualquer momento. Mas o tilintar do metal das joias espalhadas pelo chão confirmou que aquela era a mais cruel das realidades. Tentando manter a voz firme, ergui as mãos num gesto protetor. "Filha, por favor, calma. Eu não entendi. Fala com a mamãe." Ela recuou apenas um passo, os olhos ardendo em lágrimas e ódio. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor que o próprio tapa. Naquele instante eternizado, a sala inteira se tornou palco de uma tragédia familiar. A luz suave do domingo se misturava à escuridão do momento, e a certeza de que nada seria como antes caiu sobre mim como uma avalanche. Esse instante, cruel e definitivo, marcou o ponto de não retorno. A agressão física deixou cicatrizes que vão além do físico. Abalou alicerces de confiança e amor que imaginei indestrutíveis. E foi ali, no estalo do tapa e no eco do meu próprio silêncio, que percebi o tamanho do abismo que se abria entre mim e minha filha. Sofia, quando o tapa ecoou pela sala, senti primeiro um formigamento gelado na pele e depois uma dor aguda que ardia como brasa viva. Minha mão levou tão pouco tempo para subir ao rosto que parecia ensaio de um gesto automático, como se meu corpo soubesse exatamente como reagir antes mesmo da minha mente processar o acontecido. Olhei para Sofia, esperando ver ali, ainda que em meio à fúria, um vestígio de ternura. Mas seus olhos estavam tão distantes e intransponíveis que me senti do outro lado de um abismo. A cadeira em que me apoiava tremeu e quase caiu para trás. O coração disparado sufocava a voz na garganta.
Não consegui impedir um soluço preso e minhas pernas balançaram como se não conseguissem mais me sustentar. Pensei em me levantar, abraçá-la, dizer que a amava como sempre, mas a mistura de choque e decepção me deixou paralisada, sem saber se era seguro ou apropriado tocar naquela filha que ainda chamava de minha. O silêncio que se seguiu ao estrondo do tapa pesou tanto quanto as palavras que ficaram por dizer. Por um instante, temi que ela voltasse a atacar. Então fiquei imóvel, aguardando o próximo movimento. Cada segundo parecia esticar-se em milênios. Escutei meu próprio coração martelando no peito, o tilintar das joias espalhadas no chão, o sutil rangido da porta que balançava com a brisa que entrava pela janela. Pedi, num sussurro trêmulo, que ela parasse. Sofia, minha filha, pelo amor de Deus, olha para mim. Mas minhas palavras soaram como um eco fraco diante do furor que ainda ardia em seu rosto. Quando finalmente ela recuou e se encostou na parede, percebi que não era só a raiva que a consumia, mas também o medo dela própria. Nas pontas dos dedos, um tremor denunciava a atenção de quem não sabia voltar atrás. Meu peito apertou-se com compaixão e desespero. A imagem da menina doce, que eu acolhera nos braços, anos antes, parecia agora um reflexo de outra pessoa quase irreconhecível. Vi as lágrimas reluzirem nos olhos dela e senti as minhas próprias jorrar silenciosas. Em meio ao choque, uma onda de alívio tímido me envolveu. Pelo menos ela ainda chorava. E isso significava que, apesar de tudo, havia fragilidade por trás da fúria. Aproximei-me com passos lentos, cada um carregando o peso do que significava reconstruir aquela ponte violada. Com a voz embargada, toquei seu braço e falei: "Filha, eu te amo. Diz o que dói em você." Aquelas palavras, simples demais, eram tudo o que me restava naquele instante. Um convite desesperado para que compartilhássemos a dor e talvez encontrássemos o caminho de volta uma para a outra. Mal tive tempo de assimilar a intensidade do momento quando Lucas, meu filho do meio, abriu a porta da sala num ímpeto de preocupação. Ele tinha ouvido o estrondo do tapa ecoar pelo corredor e, sem pensar, veio correndo. Aquele menino de 15 anos, sempre tão tímido, fez um gesto brusco para separar as duas. "Sofia, para com isso!" exclamou, piscando os olhos diante das joias espalhadas pelo chão. No mesmo instante, o seu pai, o Carlos, entrou apressado, deixando o café esfriar na cozinha. Ele carregava a bandeja de xícaras nos braços e, ao perceber a cena, soltou um "Meu Deus, o que aconteceu aqui?" Num segundo estávamos em turbilhão. Eu ainda com a mão na bochecha latejante, Sofia encostada na parede, o Lucas entre nós e o Carlos segurando o envelope vazio, com o rosto tomado por incredulidade e medo. Carlos, firme e com voz calma, colocou a bandeja sobre a mesa e virou-se para a nossa filha. "Sofia, querido, respira fundo. Vamos conversar antes de mais nada." A postura dele, protetora, mas sem agressividade, fez com que o coração de Sofia vacilasse. Vi suas mãos tremerem, o olhar fugir por um instante. Ele então se aproximou de mim, me pediu um beijo no rosto para checar se eu estava bem, e depois voltou-se para ela, com a mão estendida. "Filha, não te reconheço assim. Fala com a gente te escuta." Nesse momento, a tensão começou a ceder espaço. Lucas, ainda de pé entre mãe e irmã, pegou algumas pérolas que tinham rolado para perto do sofá e as devolveu à minha mão, num gesto delicado. O Carlos trouxe 2 cadeiras e, com cuidado, sentou-se ao lado de Sofia, como se oferecesse um porto seguro. Aos poucos, as palavras ríspidas deram lugar a soluços contidos e respirações profundas. A presença deles, intervindo com ternura e firmeza, transformou o cenário de conflito num pequeno refúgio de apoio. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha diante daquela tempestade familiar. E naquele instante, entendi o poder que o amor de terceiros tem de resgatar até os corações mais feridos, abrindo uma brecha para o diálogo
e para a cura. Enquanto Sofia soluçava abraçada ao Carlos, eu, Dona Helena, sentei-me num canto da sala, as mãos ainda latejando. Foi então que meu irmão, o tio Marcelo, apareceu na soleira da porta, segurando o celular com o display iluminado. Ele atendia à distância o escritório de advocacia que havia redigido o testamento da tia-avó Amélia. Parecia confuso, lendo uma mensagem urgente. Dona Helena, houve um equívoco na identificação das partes no testamento. A caderneta com o nome Sofia destina-se à sobrinha homônima, filha do primo João, que mora em outra cidade. As joias devem ser levadas ao museu familiar e o valor restante fica para a manutenção da casa de veraneio, não para a divisão entre os netos. Aquelas palavras, lidas em voz alta pelo tio Marcelo, caíram sobre mim como uma avalanche de incredulidade. Olhei para o envelope vazio nas mãos de Sofia e, em seguida, para as joias espalhadas no chão, cada pérola refletindo o choque estampado em nossos rostos. Como eu, que lia e relia cada linha do testamento, não percebera esse detalhe. Quando expliquei a Sofia o teor da mensagem, ela ergueu o rosto, o choro agora misturado a um olhar de confusão e remorso. Mãe, eu... tentou dizer, mas a voz falhou. Naquele instante, todas as peças se encaixaram. O receio silencioso, o ciúme mal disfarçado, as acusações precipitadas. Nada daquilo era seu por direito. Era tudo fruto de um equivocado entendimento, amplificado por inseguranças antigas. Senti o peso do meu próprio erro, o de ter assumido que todos estavam lendo as mesmas páginas que eu. Percebi também a dimensão do sentimento de posse que, sem perceber, alimentara na Sofia uma sensação de injustiça. Ela achara que eu a havia excluído de algo que julgava ser dela. A combinação de luto, comunicação falha e vontades não ditas transformara o amor em suspeita. Naquele momento de revelação, o ambiente, antes carregado de tensão, ganhou uma nova tonalidade. Havia ali não só dor, mas também alívio, o fim inadvertido de um mal-entendido que custara muito, caro ao nosso relacionamento. Sofia baixou a cabeça, as lágrimas secando, e sussurrou. Desculpa, mãe, eu errei. Foi ali que entendi o poder redentor da verdade, mesmo quando ela chega tarde demais. O engano dissolveu a fumaça do conflito, abrindo espaço para algo ainda mais difícil, porém necessário: o pedido de perdão e o recomeço do diálogo. Quando o tio Marcelo terminou de ler a mensagem do advogado, o silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Eu, Dona Helena, respirei fundo e me aproximei de Sofia com o coração apertado, as mãos ainda trêmulas pelo choque. Olhei em seus olhos úmidos e falei com voz serena, mas carregada de emoção. Filha, tudo o que aconteceu foi um enorme mal-entendido. Eu nunca quis tirar nada de você. Apenas acreditei no que estava escrito aqui. Entreguei-lhe a mensagem no celular e vi seu corpo sacudir num misto de alívio e culpa. Sofia me abraçou com força, como se quisesse fundir sua dor na minha, sussurrando. Mãe, me perdoa. Eu deixei o medo e a raiva tomarem conta. Suas palavras soavam tão pequenas diante da ferida que havíamos aberto, mas ao mesmo tempo eram o primeiro passo para reconstruir o que se perdera naquele tapa. Sentei-me ao lado dela no sofá, envolvi seus ombros e disse: nós vamos reconstruir isso juntas, mas antes preciso entender o que se passou em seu coração. Ela respirou fundo e começou a falar num fio de voz, contando como ouvir rumores de que favores estavam sendo feitos para os irmãos menores lhe causou uma sensação antiga de rejeição. Revelou que desde a adolescência carregava o medo de não ser amada na medida certa, de ficar sempre aquém das expectativas. Cada comentário sobre dividir igualmente soou para ela como uma promessa não cumprida, um lembrete de inseguranças que pensei ter deixado para trás. Enquanto Sofia falava, o Carlos e o Lucas espiavam discretos pela porta, respeitando o nosso momento.
Eu a escutava com a alma aberta, ajudando-a a desfiar cada nó de emoção. Filha, sinto muito por não ter percebido seu medo. Prometo, daqui para frente, que conversaremos sobre tudo sem segredos. Ela assentiu, enxugou as lágrimas num lenço que lhe emprestei e apoiou a cabeça em meu ombro, num gesto de reconciliação que marcou o fim daquela tempestade emocional. A conversa continuou por horas, entre relatos de mágoas antigas e propostas de novos acordos familiares. Falamos sobre como cada um se sentiria mais seguro, seja revisitando o testamento com calma, seja passando uma temporada de férias juntos no sobrado, resgatando o afeto que a tia-avó Amélia sempre quis preservar. Ao final, senti em Sofia uma vontade sincera de recomeçar, e em mim a certeza de que, mesmo após o momento mais doloroso, o diálogo verdadeiro nos permitiria curar e fortalecer nosso laço de mãe e filha. Sentada à beira do sofá, observo o rastro de joias delicadamente, dobradas na mesinha de centro, e penso no turbilhão de emoções que vivemos. Eu, Dona Helena, sempre me orgulhei de ser uma mãe atenta, mas percebo agora que, mesmo com a melhor das intenções, deixei passar sinais sutis de insegurança que vinham surgindo no olhar de Sofia. Refletir sobre tudo isso dói, porque revela minhas próprias falhas. Achei que o diálogo fosse automático, um dom nosso, e não me dei conta de que, para ela, cada palavra não dita pesava mais do que a herança em si. Penso nas vezes em que, ocupada com compromissos e afazeres, abafei. Conversas importantes com depois a gente fala. E esse depois nunca chegou. Reconheço que, ao centrar minha atenção no legado de Amélia, acabei transformando um momento afetivo em questão burocrática, ignorando que, para minha filha, aquela simples conversa sobre dividir bens mexia com lembranças de inadequação e medo de não ser suficiente. Também me vejo diante de outro aprendizado: a importância de validar os sentimentos antes de buscar soluções. Tentei acalmar o conflito com explicações e provas documentais, mas entendo agora que, naquele instante, Sofia precisava primeiro sentir-se ouvida e amparada, e não avaliada por números em um testamento. A lógica fria das cláusulas legais não pode se sobrepor ao calor dos afetos que constituem uma família. Por fim, percebo que o perdão, tanto receber quanto oferecer, é um caminho de mão dupla. Embora deseje o perdão de Sofia, sei que também preciso perdoar a mim mesma por supor que amor bastava para prevenir toda discórdia. Esse episódio doloroso me ensinou a olhar para dentro, a questionar minhas certezas e a cultivar, com mais atenção, a escuta ativa no nosso convívio diário. Saio dessa reflexão com o coração mais humilde e disposto a reconstruir pontes, com gestos pequenos, uma mensagem perguntando como ela está, uma xícara de chá feita só para nós, uma tarde dedicada a escutar sem interromper. Porque, no fim das contas, compreender a profundidade de uma simples conversa é tão valioso quanto qualquer herança material. E é nesse aprendizado, mais do que no valor monetário de joias, que está o verdadeiro legado que quero deixar para minha filha. Nas semanas seguintes, o sobrado que antes era refúgio de lembranças passou a carregar um ar de cautela. Eu, Dona Helena, percebia olhares hesitantes nas reuniões de família, sorrisos contidos, conversas interrompidas quando meus olhos cruzavam os de Sofia. O Carlos, preocupado, frequentemente chamava os filhos para jantares em casa, na esperança, de restaurar a leveza de outrora, mas sentíamos que algo havia mudado irreversivelmente. Meus 2 filhos mais novos, Lucas e Ana, ficaram divididos. O Lucas, sempre protetor, aproximava-se de Sofia com cuidado para não reavivar o conflito, enquanto a Ana demonstrava insegurança, tinha medo de tocar em qualquer assunto relacionado à herança ou à tia-avó Amélia. Essa tensão silenciosa criou uma barreira invisível entre eles, sorrateira como uma rachadura que cresce lentamente em um muro de pedra. As festas de família
aniversários, almoços de domingo, tornaram-se eventos de procedimentos. Conversávamos sobre tempo, trabalho ou escola, mas evitávamos qualquer menção ao episódio. Eu sentia culpa por ter exposto todos a esse mal-estar. Sofia lutava com o remorso de ter agido com violência, e o Carlos carregava o peso de tentar reequilibrar a harmonia sem poder desfazer o passado. Para não permitir que essa ferida se alastrasse, procuramos ajuda profissional. Iniciamos sessões de terapia familiar, onde cada um pôde falar sem medo de julgamentos. Nas primeiras reuniões, o choro era inevitável, mas a presença de um mediador neutro permitiu que revelássemos mágoas antigas que, até então, habitavam apenas nossos silêncios. Descobrimos, por exemplo, que a Ana sentia-se deixada de lado em algumas decisões familiares e que o Lucas guardava uma raiva contida por nunca ter conseguido expressar suas próprias inseguranças. Aos poucos, essa escuta orientada nos deu ferramentas para restabelecer a confiança. Aprendemos a validar os sentimentos uns dos outros antes de buscar soluções, a respeitar o tempo de cada um para se abrir e a usar a honestidade como ponte e não como arma. Hoje, não somos mais a mesma família despreocupada de antes, mas caminhamos juntos em direção a uma convivência mais sincera, onde o afeto se mostra na capacidade de acolher imperfeições e reparar danos. Essa reconstrução lenta, mas firme, é o verdadeiro reflexo do legado que a tia-avó Amélia desejava. Viveremos suas memórias com amor, não com ressentimento. Sabe, quando olho para trás e revisito cada cena daquela manhã trágica, percebo que tudo começou porque deixei de falar coisas essenciais. Achei que meus silêncios seriam inofensivos. Hoje, como Dona Helena, entendo que o maior risco na família é permitir que dúvidas e medos cresçam em segredo, sem que a gente trate deles com clareza. Se pudesse voltar no tempo, juntaria meus filhos para uma conversa franca sobre cada questão importante, heranças, finanças ou qualquer decisão que impacte nossos corações. Aprendi que dividir notícias somente com palavras formais e números no papel não basta. Precisamos dar espaço ao desabafo, acolher o que estiver por trás daquele olhar inseguro antes mesmo de mostrar as provas documentais. Nunca imaginei que um envelope pudesse carregar tanto peso emocional. Para Sofia, ele representou exclusão, um sinal de que talvez eu a estimasse menos. Só entendi depois que, quando falei sobre repartir tudo da mesma forma, tinha de mostrar também em gestos e em palavras que amor não se mede em moedas e que o lugar dela neste lar jamais dependeria de um testamento. Vi que, se eu tivesse reforçado antes, com abraços, recados carinhosos, pequenos rituais de afeto, o sentimento de pertencimento, talvez ela não tivesse se agarrado àquele medo de ser deixada de fora. Percebi também que criar ritos simples, como um café dominical em que cada um conte suas angústias, poderia nos aproximar de uma maneira que calendários de compromissos nunca fariam. A cada encontro informal, afundei mais minhas certezas de que pais e filhos precisam crescer juntos. Eu aprendi a dar ouvidos e pausar minhas certezas, e eles aprenderam, aos poucos, a confiar que ter voz não significa ferir, mas sim ser ouvido, com carinho. Quando a terapia entrou em nossas vidas, achei que fosse um recurso extremo, mas descobri que, ao permitir que um mediador neutro conduza aquelas sessões, rompemos barreiras que nem sabíamos existir. Ali, cada lágrima deixou de ser uma fraqueza para se tornar ponte. Minha filha Ana pôde dizer o medo de não ser vista. Lucas soltou a raiva antiga de quem se sentia invisível. E Sofia, finalmente, dividiu a angústia de ter reagido em fúria. Foi ali que entendi. Pedir ajuda não é desonrar o lar, mas sim fortalecer suas fundações. Hoje, quando olho para as joias brilhando na caixa sobre a prateleira, não as vejo como mero valor monetário, mas como símbolos vivos da história, de Amélia e de nós mesmos, aprendendo a valorizar mais o que não tem preço: o perdão, a empatia
e o desejo de corrigir erros. Eu não deixo de lembrar cada lágrima, cada abraço reconquistado, porque eles me mostram que, mesmo depois da pior tempestade, o afeto cura. E se puder deixar um legado para minhas filhas, que seja este. Tenham sempre coragem de falar até o que parece mais simples, deem voz aos receios, convidem uns aos outros para o diálogo antes que o silêncio plante sementes de discórdia. Pois, no fim, é o calor do entendimento, e não o brilho do ouro que mantém uma família unida. Sabe, conversar com vocês tem sido para mim um alívio e um recomeço. E agora gostaria de ouvir a sua história. Se você já viveu um mal-entendido que quase destruiu um laço de afeto, compartilhe nos comentários como vocês superaram essa dor. Aqui, cada relato importa e pode ajudar outras famílias a entender que não estão sozinhas. Se este relato tocou seu coração, deixe um curtir para que mais pessoas saibam que estamos falando de temas tão delicados e reais. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, nos quais pretendo dividir com vocês outras memórias da tia-avó Amélia e o caminho de cura que ainda percorremos. E por favor, conte, o que você faria diferente se estivesse no meu lugar? Vamos criar juntos um espaço de acolhimento e aprendizado, porque no fundo, cada gesto de coragem em falar é um passo rumo à reconciliação. E assim chegamos ao final deste capítulo da nossa história. Quero agradecer de coração a cada um que dedicou seu tempo para ouvir minhas palavras e sentir comigo cada emoção vivida. Se chegamos até aqui, é porque acreditamos no poder da reconciliação e no valor de compartilhar nossas dores, para que elas se transformem em aprendizado. Não se esqueça de deixar o seu joinha para apoiar este vídeo e se inscrever no canal, pois vem muito conteúdo pela frente. No próximo encontro, vou contar como fizemos para resgatar as tradições de família no sobrado da tia-avó Amélia e como pequenos rituais de afeto têm sido fundamentais para manter nossos laços mais fortes do que nunca. Obrigada pela companhia e pelo carinho de sempre. Até o próximo vídeo com mais histórias, lições e, acima de tudo, a certeza de que o amor pode curar tudo. Até lá!